E olha, são tantos casos terríveis em um curto espaço de tempo, na nossa região, que a gente resolveu conversar um pouco mais sobre isso aqui no estúdio. Por isso a gente recebe o doutor Ricardo Ponzetto, advogado criminalista, e também a doutora Bárbara Marassini, psicóloga. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Doutora, eu vou começar perguntando para a senhora, assim, existe alguma possibilidade dessas mães aí terem algum tipo de transtorno na hora do parto? Existe, de fato, isso? Existe sim, existe um transtorno e ela pode ter sofrido esse transtorno. Durante a gestação pode ter dado alguns sinais, né, e ter culminado com isso, com essas atrocidades. Sim, mas cada caso é um caso, temos que olhar melhor. Existe, por exemplo, a tal da depressão pós-parto. Dizem que isso é realmente muito forte e causa aí um transtorno ser igual aí nas mães. Isso realmente pode levar a uma situação como essa? Pode sim, né? Temos relatos de que isso é fato. Então, as mães precisam ser cuidadas, precisam de uma boa família olhando, né? A sociedade tem que olhar essa mulher grávida como alguém que está passando por uma transformação hormonal. Então, não é simplesmente ela teve neném e tudo passou. Não, esse transtorno pode acontecer até um ano. A gente tem que olhar e tem que cuidar, né? Então, pode ter acontecido isso. Doutor Ricardo, agora, quanto na esfera jurídica, esse tipo de crime, existe alguma lei que fala sobre isso, que fala sobre, por exemplo, ocultação de cadáver, a gente viu. Agora, a responsabilidade dos pais, qual que é nesse caso? Veja, a ciência do direito penal se preocupa com este fato, denominado tecnicamente como infanticídio, desde o Código Penal do Império de 1830 já havia previsão da possibilidade da mãe em trabalho de parto, durante o parto ou logo após o parto, tirar a vida da criança, do infante. Então, a ciência reserva um tipo penal específico, como disse a nossa colega Bárbara, a respeito dessa perturbação psíquica que há por fatores variados, hormônios, estado físico, nesse trabalho de parto, a mãe perde aquele discernimento que a ciência do direito penal denomina como intenção e capacidade volitiva de vontade. E aí estabelece uma pena mais branda do que o crime de homicídio. Porque nós temos aí um homicídio contra um recém-nascido e, portanto, dada a essas influências físicas e psicológicas do trabalho de parto, nós temos uma atenuação da pena. Portanto, é visto pela ciência do direito penal como um crime, sim, mas com a pena atenuada de 2 a 6 anos de detenção. Então, de qualquer forma, a mãe que comete um crime como esse, ela precisa responder sim, e a lei diz que, lógico, ela vai responder de uma forma um pouco mais branda do que, por exemplo, um homicídio? Sim, o homicídio numa pena simples gira a pena de 6 a 20 anos, na forma qualificada de 12 a 30. Nesse caso, o infanticídio, a pena ficaria na casa de 2 a 6 anos. Agora, é importante frisar que não basta a situação hipotética. Nós dependemos, porque nós não somos especialistas na área de psicologia e psiquiatria, de um incidente de insanidade mental para a aferição dessa capacidade, porque senão ficaria fácil para uma mãe que de repente não estivesse sob a influência desse estado do puerpério, que a lei ela não limita, porque é algo subjetivo, ela diz assim, durante o parto ou logo após. Esse logo após, até conversando um pouco com a Bárbara, pode durar dias, às vezes meses. Então, nós não temos como delimitar isso tecnicamente falando. Então, nós temos que submetê-la ao incidente próprio denominado de insanidade mental para aferir se naquele momento, efetivamente, ela estava sob a influência desse estado puerperal. O que é fato é que, pelos casos que estão sendo postos, todas estavam durante esse período de trabalho de parto, que pode, portanto, enquadrar-se no chamado infanticídio. Logo após, inclusive. A gente viu nesse caso, hoje, aqui da região de Campinas, que a mãe guardou a criança num freezer por 2 meses. Pode ter acontecido, por exemplo, uma situação de não conseguir desvincular ali o vínculo que ela tinha com esse bebê, com esse feto, mesmo já nascido morto, como ela mesma disse, e resolver guardar de alguma forma, é isso? Sim, mas pode ter acontecido dela não ter como se livrar, como ela mesma colocou, né? Como
a nossa repórter colocou, né? Não conseguiu, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com esse bebê? E aí colocou no freezer. E continuou a vida. É isso que nós temos que olhar melhor. Não dá para colocar todas, né? Nesse caso de depressão pós-parto, é algo, né? Cada caso é um caso. Podemos lembrar também que essas mães podem entregar essas crianças, não é crime entregar as crianças, né? A adoção. Então, eu não posso ficar com meu filho, né? Hoje mostrou que ela tem 4 crianças, então, assim, não posso mais ficar. Então, entrega, não é crime, né? Deixa numa maternidade, vai até o juizado da infância, entrega essa criança. E essa criança vai ser posta à adoção. Então, acho que é o melhor caminho. Então, isso precisa ser divulgado, né? Falta informação também. A gente temos que pensar dessa forma. Falta informação. Eu estou grávida, eu tenho que ficar com essa criança. Não, eu não tenho que ficar. Se eu não posso, se eu não quero, eu posso entregar, né? E ela ter um bom destino, um bom futuro. É muito importante a gente falar sobre isso, doutora, porque assim, muita gente realmente não tem essa informação, mas a partir do momento que você gera uma criança, você é responsável por ela. Só que se você também não tem condições, por exemplo, como uma dessas mães alegou aí que não podia mais ter uma boca a mais para alimentar, poderia ter colocado, por exemplo, para adoção ou dado alguma outra situação. Agora, matar uma criança que não tem nada a ver com os problemas dela, isso é realmente inaceitável, né? E a gente acompanha aí diversos problemas, diversas situações que acontecem, por exemplo, com uma mãe que acabou de ter uma criança, alguns transtornos, muitos também motivados pelos hormônios, né, que são comuns aí da gestação. Quais são as principais mudanças aí que a mãe pode apresentar num momento como esse, quando a gente fala de transtornos psicológicos mesmo? Sim, essa mãe pode já ter tido um caso de depressão antes, né? E a família já tem esse dado ou outros transtornos. Essa mãe muda o comportamento, começa a não mais querer fazer as atividades do dia a dia, dificuldade em fazer o enxoval que todas as mães, né, gostariam de estar nesse momento preparando. Essa família vai começando a perceber que os comportamentos não estão adequados, né? E aí sim, procurar um ginecologista, conversar, procurar um psiquiatra, a psicóloga, conversar e até ajudar essa família a cuidar, porque às vezes ela não tem condição de se cuidar sozinha, né? Então a família precisa ter esse olhar. Doutor, agora só para a gente terminar, a gente viu aí nos 3 casos que aconteceram nesse tempo de uma semana, as 3 mães alegaram que não poderiam, por exemplo, ter mais uma boca para alimentar, dificuldades financeiras, enfim. Essas mães vão responder criminalmente. Só que elas têm outros filhos também. Como é que funciona na parte legal disso? Elas perdem a guarda dessas crianças? Elas continuam ali cuidando dos outros filhos que elas já teoricamente estariam alimentando? Como é que funciona isso? É uma pergunta pertinente e ela vai ficar condicionada à resposta que os peritos derem para o incidente de insanidade mental. Porque, veja bem, se nós estivermos falando em puerpério como motivador do crime, ele é momentâneo. Portanto, não seria razoável punir por algo que desaparece, que, na verdade, ela agiu sob a influência daquele estado puerperal e, logo passado esse estado, ela volta à sua lucidez e, portanto, com plena capacidade. Nós estaríamos punindo ela de uma forma exacerbada. Agora, a punição ela haverá dentro daquele patamar. Agora, caso o laudo saia no sentido de que ela não estava sob a influência desse estado puerperal, aí nós podemos ver, dada as condições do crime, a forma de tratamento dessas crianças, aí sim, mas num processo paralelo, não na ação penal. A ação penal não vai cuidar disso. Isso seria algo para ser cuidado no juízo específico da infância e juventude para ver se essa mãe teria condições de manter a guarda dessa outra criança. Olha, infelizmente na TV o nosso tempo é curto, quero agradecer muito a presença de vocês. A gente conversou aqui com a doutora Bárbara Maracini e o doutor Ricardo Ponzetto. Muito obrigado pela presença e por terem vindo aqui no nosso estúdio. Nós que agradecemos a oportunidade. Sim. Obrigado, gente.